Olá, olá! Esse é o vídeo da série As Cartas de Cristo, número 12. Vamos começar a estudar, a ouvir a carta número 2 do Cristo. Bom, senhores, ele diz o seguinte, não está entre parênteses, né? Não sei se foi ele ou o editor. Está escrito o seguinte: esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do que seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Bom, o que isso quer dizer? Ele está distante em consciência, como já foi explicado na ciência espiritual da criação. Os seres muito evoluídos, eles são só mental. Eles podem até plasmar um corpo, mas eles são só mental. Então, o mental dele está muito longe. Pode ser além do Sol. Está num planeta onde outros seres mentais vivem. Então, ele está lá. Mas o potencial dele é tão grande, é tão poderoso e tão desenvolvido mental que, se você for sincero e o chamar, ele estará presente em consciência espírito para poder entender melhor, né? Porque de qualquer maneira ele é uma consciência, então ele é um espírito, continua sendo espírito. Ele foi feito como um espírito, evoluiu e retornou a ser um espírito, mas evoluído, não no início da criação. No início da nossa criação, nós somos totalmente ignorantes, né? E no decorrer das reencarnações a gente vai aprendendo. Uns aprendem mais rápido, outros demoram. E outros não querem aprender, ficam na luz, ficam fazendo erros, né? Violência, crueldade, e não querem evoluir. A evolução, o que é a evolução? A evolução é evoluir para o bem, evoluir para o amor incondicional. Porque a consciência evoluída é amor. É a consciência do Pai, Mãe, Criador primordial, ou seja, do Deus. Bom, continuar lendo. O Cristo falando. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito.
A oposição apenas reforçará estas cartas. A luz sempre diz que de um certo modo, as trevas ajudam a evolução, porque a pessoa, por exemplo, quer mais por curiosidade, a pessoa vai e lê, vai querer saber as coisas. Ué, por que estão dizendo isso sobre as cartas de Cristo? Por que estão dizendo isso sobre o livro Os Mensageiros do Amanhecer? Por que estão dizendo isso sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, etc, etc. Aí a pessoa tem curiosidade, vai e lê. E nessa leitura ela pode despertar. Se não despertar, fica gravado no espírito, que é o mental, né? Então ele fica gravado no espírito. E um dia, numa próxima reencarnação, ou até do outro lado da vida, quando desencarnar, ele pode despertar e se voltar para a luz, aprender, né? Despertar não é ser luz, é aprender, vai aprender as coisas da luz, as leis do universo. Luz, senhores, quando a gente fala luz, é informação, sabedoria. Ah, ele é um ser de luz. É um ser que tem sabedoria, é um ser que pode te dar informação. Bom, repetindo, haverá aqueles que receberão estas cartas com alegria, uma vez que... Não estou repetindo, não, estou falando. Haverá aqueles que receberão estas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora continuarei minha autobiografia, do ponto onde parei em minha última carta, que foi a primeira carta, né? Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina, na época em que estive na Terra, e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Estes conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas, que descrevem a realidade do reino dos céus ou reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto,
e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo desta nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi. Esqueci o que eu faço sempre no início, né? Esqueci, agora fica assim mesmo, gente. Mas como vocês já estão habituados, só que eu nem relaxei. Eu dormi pouco essa madrugada, levantei às 4 da manhã, não consegui dormir mais, eu estou um pouco assim, me sentindo um pouco cansada, né? Então, que a espiritualidade me desculpe aí, me perdoe aí, porque eu realmente esqueci. Mas nós podemos fazer uma oração final, um agradecimento final. Bom, então, voltando à leitura, foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal. Então, o que ele está dizendo é que existe uma dimensão criativa universal, onde Pai, Mãe, Criador, né, o Deus cria. Aquilo que reside na dimensão criativa universal em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres, inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, vou repetir, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender
o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se no membro fundador do reino do céu na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Bem, enquanto eu estava lendo, veio na minha mente para a gente fazer aquela oração e relaxar. Eu estou lendo, prestando atenção e veio. Já sabe, é espiritualidade. Então vamos lá, vamos relaxar para continuar o estudo da segunda carta de Cristo. Vamos lá, relaxando, pensando em Jesus Cristo. Lembra que Jesus não é mais aquele corpo. Lembra que Jesus é uma luz com uma intensidade que vocês nem imaginam, uma intensidade que a sua luz propaga ao redor de toda esta galáxia e além mais. Por isso que, com esse poder que ele tem de evolução, ele consegue ver todo o universo, ele consegue ver tudo o que está acontecendo aqui e nos outros planetas desta galáxia, né? Então vamos relaxar, pensar. Vamos pedir ao Jesus Cristo que nos ajude a compreender, a assimilar as suas cartas e que possamos tirar todas aquelas coisas erradas que nos ensinaram, que a gente possa passar a apagar, né? Como a borracha, apagar bem apagado, apagar mesmo e ficar somente a verdade. E agora vamos fazer a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os seres que erramos. Orai por nós agora e quando desencarnarmos. Que assim seja. Assim é. Então, voltemos ao estudo aqui da carta. Então, eu li a última frase. Os costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação-rejeição, desejos e repulsões, assim como você. Nós, né? Nós todos. Então, veja bem. Ligação e rejeição, é junto. Ligação e rejeição. Vou escrever aqui.
Ligação e rejeição é com J. Desejos e repulsões. As pessoas que têm a mania de analisar a letra, não está aparecendo? Acho que tá, não tá? Ligação, rejeição, desejos e repulsões. As pessoas que têm a mania de analisar a letra, né? Como é que chama? Grafologia. Eu cheguei a estudar um pouquinho sobre grafologia. Eu aviso que esta não é a minha letra. Eu faço essa letra para todo mundo entender, porque a minha letra eu mesmo às vezes não entendo o que eu escrevi. Tipo letra de médico. Então, deve ter melhorado, né? Muito bem. Então, Cristo novamente falando, escrevendo. Elas, as pessoas, né? Elas amavam e odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Veja bem, calúnia é uma coisa, intriga é outra. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade. Desprezavam aqueles que fracassavam na vida. Secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Por que está falando aqui? Preste atenção. Por que está falando aqui no feminino? Promíscuas e diferentes delas. Não está se referindo às mulheres. Não está. Veja bem. Deixa eu subir aqui. Ele está se referindo às pessoas de uma maneira geral. E pessoas é uma palavra substantivo, né? Feminina. Então, por isso que está delas e promíscuas, mas pode-se dizer também. Então, vamos colocar assim, ó. Secretamente eram promíscuas e promíscuos e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Porque as pessoas gostam muito de deturpar o que leem, o que entendem, depois passam adiante já totalmente diferente. Então, que fique bem entendido que essas palavras aqui, que estão no feminino, na escrita, para combinar com a palavra pessoas, que a palavra pessoas é uma palavra feminina que a gente usa em geral, tanto no macho como na fêmea. Continuando a leitura, para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Essa carta aqui é longa também. Deixa eu ver aqui. Uau!
muito longa. Continuando. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada, em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido, e se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei, para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até a minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha mãe veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa gritando: Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta. Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesma. Enquanto corria para a porta, abriu-a. De repente ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento, ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada ao dar-me conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?
Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. Depressa, disse para minha irmã, assustada. Deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu, ele é da família, temos que cuidar dele. Quando Jesus bateu a porta, a irmã dele veio e ficou de boca aberta e bateu a porta na cara dele. Aí ela falou, mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta. E aí veio a mãe atender o Jesus. Okay? Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água, esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Então, conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato o Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados, podia ajudar, pecado está entre aspas, podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância, satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava. E ele havia jejuado no deserto. Eu vou ficar por aqui. Próximo vídeo continuarei a carta número 2, ok?